Noite linda, professor, acompanho notícia para o trabalho. Estou eu aqui com o Márcio Capellini, empresário de educação. Seja bem-vindo, Márcio. E a gente vai falar como conectar fé e trabalho. Isso mesmo, como conectar fé e trabalho. Pensando em conexão de trabalho e fé, existe de fato alguma conexão entre as duas dimensões de existência humana? Eu acredito que sim, Gina. Acredito que essas duas dimensões, fé e trabalho, estão perfeitamente conectadas e é muito importante que no desenvolvimento do nosso trabalho, daquilo que fazemos para ganhar o pão, né, para oferirmos recursos financeiros, nós tenhamos clara essa conexão de que nós devemos trabalhar, idealmente, de acordo com aquilo que nós acreditamos. De acordo com a nossa fé. De acordo com a nossa fé. E no e-book de trabalho, cultura e fé, você mencionou um termo hebraico, como é que foi pronunciado? Avodá. Avodá. Isso. Que significa tanto trabalho quanto adoração. Sim. Como essa visão pode transformar a maneira de como enxergamos, né, nossas atividades diárias? Eu penso que, levando em consideração avodá, exatamente, é um termo hebraico, que traduz tanto fé, tanto a adoração, quanto o trabalho. Mas não o trabalho nessa dimensão que nós conhecemos hoje como quase um castigo, né? Aliás, a palavra trabalho vem de o termo trabalho vem de um instrumento de tortura medieval, que era o tripalium, era algo para se tirar as tripas da pessoa, né? Enquanto a avodá era o trabalho que o próprio Deus designou para Adão no Jardim do Éden. Então o trabalho não foi o castigo. O castigo, após o pecado, foram os espinhos, foi o suor do rosto. Mas Adão foi colocado no Éden por Deus para cultivar o jardim. Então Adão já trabalhava antes do pecado. Mas esse trabalho estava na dimensão da adoração a Deus. Por isso, avodá, adoração, e o trabalho alinhado com o propósito de Deus, né? Então é essa conexão que eu trago no e-book, falando sobre como nós devemos, ou podemos e devemos, conectar o que cultivamos com o nosso culto, com o nosso processo de cultuar. Bacana. Estou falando aqui com o Márcio Capellini, empresário do setor de educação. E é possível conectar fé a qualquer área profissional? Sim. É evidente que nós não podemos romantizar a questão, né? Muitas vezes, em alguns momentos da vida, nós trabalhamos para conseguirmos o melhor resultado financeiro, ou o melhor resultado de carreira. Mas, idealmente, eu penso que qualquer área profissional pode ser e deve ser conectada a um propósito divino. Nós precisamos fazer uma leitura consciente e espiritual de todas as coisas, porque eu entendo que tudo é espiritual. Sem espiritualizar, isso é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas vivem no que eu chamo de espiritosfera, né? Não conecta as coisas da vida secular ou da vida material com o que é material, né? Então, assim, as nossas necessidades fisiológicas são supridas no âmbito e na dimensão fisiológica, né? Não adianta orar para emagrecer, né? Então é necessário ter um hábito saudável, hábitos alimentares saudáveis, etc. Mas nós precisamos entender que tudo do mundo físico conecta com o mundo espiritual. Porque se nós perdemos essa dimensão, nós estamos deixando de viver uma fé prática. Então não adianta viver só uma fé que serve para o culto de domingo. Precisamos de uma fé que sirva para o culto de segunda, o culto de terça e assim por diante. Então eu entendo que todas as áreas da economia, todas as áreas profissionais são possíveis de serem conectadas com o propósito. Qual é a questão? Primeiro temos que conectar a pessoa, o indivíduo, ao Criador. Esse é o grande ponto. Que bacana. Quais os principais desafios que os cristãos enfrentam ao tentar equilibrar trabalho, cultura e fé no mundo moderno? Penso que justamente é esse primeiro desafio de conectar o próprio ser, o próprio indivíduo com o Criador. Quando nós estabelecemos essa relação criaturas, né, seres criados por Deus e o Criador, nós passamos a ter a possibilidade de conectar todas as áreas da nossa existência ao Criador. O casamento, o trabalho, a prática de fé, enfim, eclesiástica, o que quer que seja, é possível. Passamos a conectar com o Criador a partir da conexão nossa individual com Deus. Assim nós podemos conectar o que acreditamos com a nossa cultura, ou seja, a forma como fazemos as coisas, né, e o nosso cultivo, as áreas da economia onde nós trabalhamos. Bacana. Você acredita que há um conflito entre cultura contemporânea e os valores cristãos no ambiente de trabalho? Como podemos navegar por essas tensões? Penso que sim, nós vivemos um mundo extremamente individualista, ensimesmado,
em que muitas pessoas visam simplesmente ou apenas os seus próprios interesses, em detrimento, muitas das vezes, dos interesses do outro, né? Ou até dos interesses coletivos. Então, eu penso que existe sim um conflito entre a fé cristã ou uma cultura debaixo de uma cosmovisão cristã, ou seja, uma forma de enxergar o mundo de forma cristã, e aquilo que nós vemos no dia a dia do mercado, no dia a dia do trabalho. Então, relações que visam apenas o resultado financeiro, por exemplo, elas podem entrar em conflito com uma visão cristã. Situações que visam apenas o desenvolvimento intelectual podem entrar em conflito com a fé cristã. Então, situações que deixam de lado, né, um propósito maior que temos a certeza que Deus tem sobre nós enquanto empreendedores ou profissionais de quaisquer áreas, e aquilo que fazemos pode fazer com que as nossas ações, os nossos pensamentos entrem em conflito com a nossa fé. Bacana, bacana. Estou falando com o Márcio Caperini, empresário do setor de educação. Você atua no mercado educacional que parece ser muito sensível em relação às crenças pessoais de alunos, professores. É isso mesmo? Como o ensino relaciona com as crenças dos professores e dos alunos? Sem dúvida, Regina. O setor da economia onde eu trabalho, na educação, ensino básico, ensino superior, ele é muito sensível àquilo que nós acreditamos. Eu sempre digo que não é possível que um professor ensine aquilo que ele não acredita. Na verdade, não existe ensino que seja neutro. Por trás de todo ensino existe uma intencionalidade. Então, essa intencionalidade carrega profundamente a fé ou as crenças daquele indivíduo, daquele professor. Então, mesmo o professor ateu, ele tem uma crença no ateísmo. E ele coloca isso de forma explícita ou implícita naquilo que ele ensina. Então, o setor de ensino, ele é muito sensível, sim, ao que nós temos, à nossa cultura, e, portanto, é muito desafiador. Infelizmente, nós vemos que o materialismo, o existencialismo e até o ateísmo influenciou muito o desenvolvimento e a formação dos professores, né, no Brasil e no mundo. Então, existe um desafio muito grande de encontrarmos profissionais, capacitarmos profissionais que, ainda que sejam, que declarem uma fé cristã, muitas vezes aprenderam na faculdade, na universidade, uma profissão, a licenciatura, né, que entra em conflito direto e diametral em relação ao cristianismo, em relação à fé cristã. Em relação à fé cristã. Exatamente. E se pudesse deixar um conselho prático para quem deseja alinhar a sua vida profissional com a fé cristã, qual seria? Antes de tudo, alinhe-se ao Criador, alinhe-se a Cristo. Né? Não adianta nós termos práticas que queiramos dar nomes de evangélicas se não tivermos uma vida diante de Deus. Né? Então, o primeiro passo para alinharmos aquilo que fazemos ao Criador, a Deus, é alinhar a nossa própria existência, né? A nossa fé em que cremos ao Criador. Então, quando nós alinhamos a nossa existência a Deus, nós passamos como consequentemente, alinhar tudo o que fazemos a Deus. Bacana, bacana. Gente, eu quero que vocês parem de dar desculpas. Tem visto aqui no livro, parem de dar desculpas. Tem 7 perguntas para impulsionar a sua comunicação. Eu estou conversando com o Márcio Caperini, empresário do setor de educação. E agora ele vai falar para a gente como fazer para saber outras informações. Eu estou no Instagram, né? No Instagram é @MárcioScarpellini-Vieira. Né? Até no YouTube também consegue encontrar alguns vídeos, Márcio Scarpellini. Então a gente está aí comunicando aquilo que Deus tem. Quer WhatsApp? Normalmente eu respondo mais rápido no Instagram, então é mais fácil a gente encontrar por ali. Então tá bom. Eu agradeço a Luiz, que do outro lado das câmeras, peço a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, a seja essa ferramenta de comunicação, levando informações que transformam. Tchau!